E a despersonalização é quando você já não se reconhece. E isso acontece com mulheres de qualquer idade, acontece com mulheres mais novas, acontece com mulheres com mais idade, acontece com qualquer uma. O processo de despersonalização, aquele processo, eu costumo chamar isso de síndrome do espelho vazio. É quando você não se reconhece mais, é quando você olha para o espelho e fala, cadê a minha luz? Cadê a minha força? Quem sou eu? Há quanto tempo que eu não sou eu mesma? Eu não sei quem eu sou nesse momento. E isso é engraçado. Ainda ontem eu estava fazendo uma mentoria com as minhas alunas e a gente estava falando sobre isso de se amar, de como você tem se amado, de quanto você tem se amado, se nutrido, em que lugar que você está das pessoas que você mais ama na sua história. Então, automaticamente, quando a gente pensa sobre isso, o que aconteceu para a gente deixar de se ver, para deixar de olhar nos olhos? Eu tive uma altura na minha vida em que eu passei por uma despersonalização, onde eu não me reconhecia. Eu falava, o que está acontecendo comigo? Eu me sentia um fantasma dentro da minha própria casa. Eu não tinha vontade de entrar, eu não tinha vontade de sair. Eu sentia que as pessoas à minha volta só precisavam de mim para cumprir obrigações. Ou porque tinha que lavar a louça, ou porque tinha que fazer a comida, ou porque tinha que arrumar alguma coisa. Mas que eu, em essência, não era ninguém, não era nada. E eu estava extremamente realizada profissionalmente, eu estava no auge da minha carreira, na altura, e nada me dava um sentimento de alegria, nada trazia esse brilho no olhar. Eu não me reconhecia, eu não sabia o que eu gostava de comer, eu não sabia que cor que eu mais gostava de vestir, que cor de roupa, que tipo de roupa. Inclusive, se eu abrisse o meu guarda-fatos, meu guarda-roupa, né, para quem está no Brasil, era tipo um monte de tipos de roupa totalmente diferentes, porque eu não sabia nem o que eu gostava. Eu não tinha prazer na vida. Eu falava com as pessoas e mantinha o sorriso, mantinha a minha alegria, mantinha a minha verdade para fora sempre, mas por dentro eu era um caos, um caco, um sentimento de dor terrível. A despersonalização faz isso. Ela faz você ser quem você não é. E você chega a um ponto em que você fala, mas para quem que eu estou mentindo? Por que eu estou agindo assim? Por que eu continuo fazendo de conta que nada está acontecendo, sentindo meu coração sangrando e fazendo de conta que está tudo bem? Não está tudo bem. Por que eu não me olho? Por que eu não me vejo? Por que eu não me sinto? E essas eram as perguntas que começavam a borbulhar na minha cabeça. Então, a despersonificação, ela é um processo que junta a despersonalização, eu sei que é tudo muito parecido, mas são diferentes, e a desrealização ao mesmo tempo. E elas fazem com que você sinta que nada vai tirar você desse lugar. Então, hoje, eu estou falando provavelmente para as pessoas que estão se reconhecendo nesse lugar, para pessoas que estão passando por um processo de depressão severa ou numa ansiedade que já está segmentada há mais tempo. O início da ansiedade vai trazer dor, vai trazer um sentimento de o que está acontecendo comigo, eu não estou me reconhecendo, por que o meu corpo está se descontrolando, da onde que surgiu, muita gente nem consegue entender o que está acontecendo e que aquilo é uma ansiedade, muita gente pensa que é um AVC, né? Não sabe diferenciar ainda as coisas, infelizmente, mas quando a gente está no processo mais avançado, é que vai entrando a despersonificação e a despersonalização. Por que acontece a despersonalização? É exatamente o que eu vou falar agora, tá bom? Deixa eu só ver aqui os comentários. Meu Deus, eu fiquei assim, não sabia nem o que ia comer. Ciderlane é uma coisa muito comum. A gente não tem ideia nem do que a gente vai comer, se quer comer, né? Às vezes a gente está com vontade, às vezes não está, e fica tudo apático na nossa vida. Então, vou explicar para vocês o porquê que isso acontece, tá? Eu gosto de lembrar para vocês aqui que a minha abordagem, ela é muito diferenciada. Se vocês forem procurar, eu trago aqui para vocês o meu olhar terapêutico que tem resultados nesses casos, tá bom? Então, sempre que eu trago para vocês, é uma coisa que já tem resultados. Eu nunca vou trazer uma experiência de algo que eu não tenha conseguido comprovar na prática que funciona. Mesmo que seja uma situação mais recente, que todo o mercado esteja falando, eu não vou trazer aqui para vocês nada que não seja, que vocês consigam, que consiga ser palpável. Outra coisa que eu trago sempre, que falo sempre aqui para vocês, é que o meu papel é fazer com que vocês compreendam
sobre a depressão e a ansiedade sem ser uma questão de terminologia, com termos diferentes, difíceis, trazer nomes complicados, complexos, porque o objetivo é que você consiga perceber o que está acontecendo na sua história. Então, agora, nesse momento, eu vou falar para você o porquê que isso acontece. E isso é muito importante você entender. Porque a gente está falando de um caso mais extremo, então nós precisamos entender o que está por trás dessa depressão que te levou nesse lugar, ou até mesmo da sua ansiedade que te levou para esse processo de despersonificação. Hoje, mais concreto, estou falando da depressão, mas também cabe para a ansiedade. Então, vamos pensar assim, quando nós somos pequeninas, né, ou pequeninos, se tiver aqui algum homem assistindo, quando nós somos lá pequeninos ou pequeninas, nós começamos a brincar na rua e, de repente, nós vamos e caímos e magoamos o braço e partimos o braço. A primeira coisa que nossa mãe, ou a pessoa que está responsável por a gente, né, independente de quem seja, faz é tentar levar a gente para o médico, certo? Chega lá no médico e você está acompanhando todo esse processo. Chega lá no médico, o médico vai dizer, você partiu o braço, vamos engessar, coloca o gesso, você vê aquele processo de cura acontecendo. Depois de um tempo, você tira o gesso, faz uma fisioterapia se foi num lugar mais delicado. E se não, você simplesmente segue, certo? Você viu o seu braço, sarou e você continua a sua vida. Já quando você passa por uma dor emocional, você viu seu pai agredindo sua mãe na sua frente. Você viu seu pai agredindo a sua mãe e os seus irmãos à sua frente de bater neles. Bateu em você, inclusive, também. Quem é que cura essa dor? Quem é que fala para você qual é o gesso que vai colocar à volta do seu coração para te proteger? Ninguém. E você vai começar a tentar lidar com aquela dor que dói todos os dias. Você começa a ter medo de sair de casa, porque se você deixa a sua mãe sozinha, você tem medo que o seu pai faça um mal para ela. Aí você começa a ser mal na escola. E na escola ninguém percebe que, na verdade, você não tem concentração por conta disso. E os professores começam a dizer para você que você é um desatento. Mas, na verdade, você está desatento mesmo, porque você está preocupado com a sua mãe, que está correndo risco de vida. Só que você não quer falar para ninguém, porque ninguém pode colocar um gesso à volta do seu coração e consertar. E talvez a primeira pessoa que você falou te descredibilizou. Então, para que você vai falar? E aí a gente vai aprendendo a guardar essas dores dentro da gente. As situações que nós vamos passando, que vão trazendo dor e trazendo dor. E o nosso corpo vai se enchendo como se fosse um grande balão, ou como uma grande bexiga, né, para quem está no Brasil, como uma grande bexiga, enchendo, enchendo, enchendo de situações difíceis de ver. A gente fica com aquelas frases repetidas do pai ou da mãe que dizia que você não vai ser ninguém, que você nunca vai ser ninguém, que você não presta. E a gente fica com aquilo tudo enchendo, 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 enchendo. A professora que te humilha, que diz para você que você é desatento, que se você continuar assim, você não vai ser ninguém. E continua enchendo, enchendo, enchendo esse balão. E você não conseguiu tratar do seu emocional.